Recentemente, o Papa Francisco tem sido notícia pelo estado delicado de sua saúde. No dia em que estou gravando este vídeo, o mundo todo acompanha de perto a situação. E uma grande dúvida surge. O que acontece se o Papa deixar este mundo? Quem será o próximo líder da Igreja Católica? E mais importante, como funciona essa escolha? Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Existe um conclave com regras bem definidas para que essa escolha de novo Papa seja feita. Acontece que nem sempre as eleições papais foram assim. Na verdade, uma delas foi uma verdadeira novela que durou 2 anos e terminou de um jeito inacreditável, com um Papa que vivia em uma caverna. Se prepara, porque essa história é insana. E no final, eu te conto como é a eleição atual. O conclave, o processo de escolha do Papa, que sempre foi cercado de tradições e disputas internas. Mas o que aconteceu no século XIII foi além do imaginável. Vamos voltar para 1292. O Papa da época, Nicolau IV, faleceu e os cardeais precisavam escolher um novo líder para ser a igreja. Só que não rolava consenso, eram poucos cardeais e todos estavam divididos entre interesses políticos. Na época, os reis e nobres europeus tinham muita influência sobre essas decisões, então cada grupo tentava puxar a eleição para o seu lado. O tempo foi passando, semanas, meses, 1 ano e nada. O impasse era tão grande que os próprios fiéis começaram a ficar revoltados. Afinal, sem um Papa, muitas decisões importantes ficavam paradas. A pressão foi aumentando, mas mesmo assim, nada. 2 anos se passaram e a igreja continuava sem um líder. Foi uma situação que ninguém imaginava que poderia acontecer. Foi então que, em meio ao caos, alguém teve uma ideia completamente inusitada. E se escolhessem um eremita? Mas você deve estar se questionando. O que é um eremita? Eremita é um monge que vive isolado do mundo, longe da política e da confusão. A ideia parecia loucura, mas foi aceita como uma solução para acabar com a crise. Esse monge se chamava Pietro Angeleri, um homem que vivia em retiro espiritual nas montanhas e tinha fama de santo. Para muita gente, trazer um líder assim poderia ser a resposta para os problemas da igreja. E foi assim que ele foi escolhido e se tornou o Papa Celestino V. Mas tinha um detalhe. Ele não queria ser Papa. Ele não tinha experiência política, não entendia os bastidores do Vaticano e, como era de se esperar, teve enormes dificuldades para governar. O resultado? Depois de poucos meses, ele decidiu que não dava mais, renunciou ao cargo. Sim, ele simplesmente desistiu. Algo que era extremamente raro de acontecer. E o que aconteceu depois? Bom, a renúncia dele abriu caminho para um novo Papa, Bonifácio VIII, que não queria correr o risco de ver Celestino reassumir o cargo. Para garantir que isso não acontecesse, ele manteve Celestino sob vigilância até o fim da vida. Mas falando de como seria uma eleição para o papado nos dias atuais, ela ocorre no conclave, uma reunião secreta dos cardeais, que devem ter menos de 80 anos, sendo realizada na Capela Sistina. Eles votam até que um candidato receba pelo menos 2/3 dos votos. Caso nenhum seja eleito, novas rodadas de votação acontecem, com queima das cédulas gerando fumaça preta. Quando um Papa é escolhido, a fumaça branca anuncia a decisão, e o novo pontífice é apresentado ao público com a tradicional proclamação Habemus Papam. Essa história mostra como o conclave pode ser imprevisível e como a política sempre esteve presente nessas escolhas. Hoje, o processo é mais organizado, mas continua sendo cercado de expectativas e mistérios. Será que a próxima eleição será tranquila ou teremos mais uma grande reviravolta? Quantas rodadas você acha que será preciso para essa escolha do próximo Papa? Claro, se isso vier a ocorrer. Torcemos pela melhora de Francisco. Deixa seu comentário sobre o que você acha que pode acontecer. E já se inscreve para mais histórias enigmáticas.